Sem ter mais milonga, vamos falar sobre o filme Flash. Pedro, na tua opinião, algoritmamente falando, roboticamente falando, o que você achou do filme Flash, Pedro? Cara, eu achei o filme Flash regular, cara. Não gostei tanto assim. Eu gosto, assim, eu vou ser sincero nesse ponto. Quando eu saí do filme, eu achava ele bom, porque ele teve muita referência da DC, teve referência do Batman de 1989, teve referência do multiverso, e eu gosto, como eu já falei, sou decenalto, então eu gosto de ver essa referência. Só que quando você começa a pensar no filme, você começa a ver os erros e começa a não gostar tanto. Então, assim, logicamente, fosse o Pedro fã, eu estaria falando para você, vá assistir o filme, vale a pena. Mas como eu sou aqui o robô desse grupo, eu tenho que falar, não, cara, não vale a pena nesse ponto. A minha opinião, que todos sabem que no grupo eu sou a emoção, Pedro é a razão, porque o Pedro detém conhecimentos técnicos e eu normalmente tenho conhecimentos da emoção, né? Eu ajo muito com o coração. O filme, na minha opinião, é um filme que, à primeira vista, você vai gostar muito dele, mas quando você digeriu, que você vai ver que não é nada daquilo que você assistiu. Por quê? O filme Flash, mostra o ator Ezra Miller. Nós sabemos que o Ezra Miller, na minha opinião... Não vamos entrar nessa questão. Na minha opinião, o Ezra Miller é um ator fraco. Eu acho ele Picton Holland da Disney, né? Com certeza. Ele é um ator muito infantil, entendeu? Nada se compara ao Flash da série. O Flash da série é um Flash super bom e ele não foi referenciado no filme. Isso é uma pena. Isso é uma pena, porque a série referenciou ele, né? Ele teve participação na série. O Ezra Miller apareceu na série do Flash e o Flash não referenciou. Eu acho isso uma sacanagem, então, na minha opinião. Eu entendo porque não fizeram isso, porque é céu, cinema, série, terra, entendeu? E, pô, mas... Pedro, tá falando coisa com coisa aí? É o que eu tô falando assim, o cinema é muito alto, entendeu? O cinema é muito glorificado, é muito... e uma série é série, entendeu? Ele tá falando que orçamentos são diferenciados. Não só orçamento, cara. É tipo... Tudo, CGI, tudo isso. E também... tecnologia, assim, toda tecnologia, gasto tudo. Normalmente o cinema não liga muito pra série. O pessoal do cinema não liga muito pra série, entendeu? A série que preocupa muito com o cinema. E se vocês olharem, vocês vão ver Superman, vão ver Batman também. E o nosso robô do nosso amigo que fez uma doação pro canal. O Flash, ele começa, cara, de um jeito assim. Gente, se vocês gostam de Debi Lloyd, vocês gostam de Thor, Amor e Trovão, dessas comédias bem escrachadas, vai que você vai gostar. Mas se tu não gosta disso, gosta de um filme tipo Guardião da Galáxia, que é sério... Tem piada no tempero certo? Tem piada no tempero certo, tem drama, tem uma coisa certa, um modo certo de fazer um super-herói, sim. Você não vai gostar. Esse filme é entupido de piada. E piada sem graça, porque o Ezra Miller, ele é um péssimo comediante. Galera, quando tem um encontro dos dois Flash, a gente faz lembrar muito Debi e Lloyd. O Debi e Lloyd, porque o Flash daquela realidade onde ele aparece, ele é muito retardado, desculpe os retardados, mas ele é muito retardado, ele faz muitas piadas sem graça. Sim. Aquela turma dele ali, todo mundo sabe, parece um monte de Zé... produtos ilícitos. Parece um monte de Zé DG, né? Vamos falar aqui, claramente. Não usa produtos ilícitos, então eles são basicamente... Isso, o daquela realidade, o Flash da realidade que foi ao passado, ele fica mais maduro, ele teve uma ótima atuação ali como um personagem mais maduro, né? Sim. Que ele volta no tempo para tentar salvar a mãe dele. Porque também a base, né, gente? A gente vai falar aqui. Acontece o quê? A gente vê, começa o Flash, ele tá conversando com o Alfred pede ajuda a ele para salvar umas crianças, uns bebês num hospital. E tem a pior cena de todas, que, nossa, que CGI horroroso nessa gente. Caramba. Eles apresentam uma cena bem legal do Flash chegando até lá, correndo com alta velocidade, você vai vendo assim, o lugar distorcendo, é bem legal. Depois me apresenta o CGI de máscara. Pô, cara, as crianças caindo do edifício,
você vê nitidamente que são bonecos inanimados. Para onde foram os 200 milhões investidos no filme? Eu acho que os 200 milhões foi para pagar o Michael Keaton e o cachê, né? E o Ben Affleck, né? Que aparece no filme. E sem falar, gente, que quem salvou o filme, olha que eu sou emoção, hein? Quem salvou o filme foi o Batman. O Batman tá impecável. Os dois o Batman tá impecável no filme. Os dois. Do Michael Keaton, então, putz, grama. Mas então, chegando lá, ponto, isso... Então a gente vê essa cena e aí o Flash, ele mostra que o Flash ainda é aquele garoto que é o Homem-Aranha e o Batman é o Homem de Ferro, né? É. E aí o Alfred zoa ele, falando, não, você foi minha quinta opção, você não foi. Quinta não, foi a última, né? A última opção. Eu falei quinta porque são 7 heróis, então, provavelmente. Aí ele falou, você foi minha última opção e por isso que fazer isso. Aí o Flash volta, tem humilhação pelos amigos dele que não são amigos, ele é humilhado pelo chefe também, que é o Lupa-Lupa daquela fábrica de chocolate, é o cara do Lupa-Lupa, e ele também, além disso, ele faz isso, aí ele tem uma conversa com a futura esposa dele, que é a Isis West, e ela dá uma desculpa assim, você pode voltar no tempo, mas você não vai alterar. Ele conversa com o Batman sobre esse assunto, o Batman fala que vai dar um problema gigantesco, e ele faz o quê? Eu posso não evitar, mas eu vou fazer o quê? Mostra uma cena bem dramática do Barry com a mãe e com o pai, os dois conversando, brincando e tal, é bem dramático esse ponto, mas o que acontece? O pai do Barry só é acusado, porque isso acontece na série, na história do Barry. Eles acusam o pai do Barry de matar a mãe dele. Mas isso só acontece porque o pai do Barry vai ter que pegar um molho de macarrão. E, por causa disso, a gente tem um ataque de um vilão. Não dizem isso no filme, porque ninguém sabe, mas quem matou a mãe do Barry foi o Zoom, no caso. Mas isso não tem relevância nenhuma pro filme, cara. E ele vai lá e o Barry fala o quê? Se eu pegar mais um molho e botar no carrinho da minha mãe, meu pai não vai precisar sair de casa para fazer isso. Então ele volta no tempo, bota a massa de tomate no carrinho da mãe dele, aí o pai não vai precisar voltar no mercado para usar o molho. Sim. Então a mãe dele permanece viva. Mas quando ele está voltando para a realidade dele, ele é empurrado por quem, Pedro? Pelo Dark Flash. Pelo Dark Flash. Quem é o Dark Flash, Pedro? Isso é uma parte de spoiler que eu não posso falar ainda. Então, assim, ele entra nessa parte e é jogado lá. E quando ele chega, ele volta para o passado. Ele volta para o passado e cai muito mais tempo, muito mais antes da realidade dele. E quando ele cai lá, ele vê que mudou tudo. Ele falou, nossa, consegui, meus pais estão vivos, estou perfeito. Só que o problema é que tem outro Flash, outra família mais jovem ali. Tem um outro Barry sem poder. Eu falei assim devagarzinho, porque assim é devagarzinho mesmo. Porque... parece que ele fumou um estragado. Então, cara, assim, eu vou dar um exemplo. O que eles fizeram no Homem-Aranha de Volta ao Lar, eles acertaram. Aqui eles erraram. Né? Total, cara. Porque o que eles fizeram, eles trouxeram outra família mais jovem para fazer isso, e aí ele, eu tenho que te ajudar aqui, porque senão você não vai ter a velocidade no tempo, e eu não vou ter no futuro o poder de velocidade no tempo. Não tem a velocidade. Eles vão lá, fazem um evento onde acontece mesmo, o raio bate no Barry, ele ganha com os produtos químicos, dá uma confusão entre os dois levam o raio, um dos Barry perde o poder e o outro ganha o poder. Só que quem ganha o poder é o Barry mais jovem, o Barry bobo. Cara, esse personagem, ai meu Deus do céu. Cara, esse personagem, ele é muito ruim. Ele é o personagem teen. Ele é o personagem que fica fazendo piadinha o tempo inteiro. É para chamar a atenção do jovem. Cara, é muito... Eu não quero falar a palavra, mas ele é muito chato nesse ponto.
Toda a parte dramática do Barry de perder a mãe, de ele voltar aquilo por causa da mãe, é totalmente quebrado porque o Barry Tim fica o tempo inteiro quebrando o clima de coisa. Eu entendo que tem que ter piada, mas tem que ter também emoção, tem que ter drama, tem que ter isso. E não tem isso no filme. Tem alguns momentos. Quando junto o Batman e o Barry, fica legal. Mas quando é o Barry com o Barry, não fica bom. Entendeu? Ele sempre quebra um jeito de quebrar a piada. Então, galera, Pedro está tentando dizer que o filme é piada o tempo todo, não tem muito desenvolvimento, o roteiro foi fraco, mas já vamos passar de fase aqui agora. Galera, a minha opinião sobre o filme, sincera, teve 2 cenas que eu me emocionei. No final, quando ele encontra a mãe dele no supermercado, ele já adulto, ela não sabe que ele é filho dele, porque na época ele era pequeno, né? Sim. Ele encontra ela ali e ele fala sobre o amor que ele tem pela mãe dele. Ali é uma cena muito forte, me emocionei um pouco naquela cena ali. Sim, eu ia falar mais quando entrar numa parte mais... Isso. A gente... Então, assim, o que acontece quando a gente vê a continuação do filme? Quando o Barry chega lá, ele descobre que está aquele lugar, o Zod apareceu. O Zod é um dos vilões, dos vilões do filme. Superman, desse Superman aqui, desse Zod. E ele quer encontrar o Kryptoniano, mesma base desse filme. Se vocês quiserem entender, vocês podem ver esse filme que vocês vão entender basicamente. Então ele quer encontrar o Kryptoniano, que está na Terra, e ele faz uma ameaça e acabou. Nunca mais, depois de muito tempo, eu falei, ele vai aparecer. É verdade, ele apareceu, o Zod apareceu muito pouco. A luta final entre eles ali poderia ser mais explorada, poderia ser um ultimato da realidade. Eu não falei um ultimato, mas poderia ser pelo menos uma luta divertida. Mas não exploraram muito. Não exploraram muito.